Pessoal, então o tema da aula de hoje é ligações químicas, uma breve introdução, só os conceitos gerais que a gente vai encontrar daqui para frente, né? Depois a gente entra em cada tipo de forma específica. Mas antes da gente entrar em ligações químicas, só lembrando a relação da tabela periódica com a configuração eletrônica. Isso vai ser importante para a gente saber localizar aqui que os elementos que estão no grupo 1, na primeira camada, né? Na primeira família aqui, a gente tem um elétron de valência, né? Nos grupos aqui, por exemplo, do grupo 16, elementos do grupo 16, todos eles vão ter 6 elétrons na sua última camada, na camada de valência, né? Então isso vai estar bem relacionado. Quando a gente para pensar dos elementos químicos encontrados na natureza, nós percebemos que a maioria deles se encontram ligados uns com os outros, né? Então, o que gera estabilidade para esses elementos químicos é justamente a ligação entre eles. E alguns elementos a gente consegue encontrar eles de forma isolada na natureza. São os gases nobres. Mas o que eles devem ter de especial que permitem que eles sejam encontrados isolados e não precisam ligar uns com os outros, né? A gente vai observar aqui a camada de valência desses elementos químicos, né? E a gente percebe que eles têm essa camada completa. Por exemplo, o hélio tem a primeira camada completa. Só que a primeira camada a gente sabe que cabe só 2 elétrons, né? Então ela está estabilizada aqui com 2. Para o neônio, a gente está com o errinho aqui, ó, 2p2 não, né? 2p6, na verdade, né? Então ele está completinho com 8 elétrons na última camada. O argônio com 8 elétrons também. Criptônio lá na camada 4 com 8 elétrons na camada de valência. E o xenônio com 8 também aqui na quinta camada. Radônio com 8 elétrons na última camada. Isso dá estabilidade, né? A regra do octeto, se a gente pega aqui só para os gases nobres, né? A gente já percebe que ela tem uma exceção, que é o hélio, com 2 elétrons. O octeto, gente, ele fala o seguinte, que a maioria dos elementos químicos tende a se estabilizar com 8 elétrons na última camada, né? Mas talvez seja uma regra até boba da gente ficar memorizando, né? Porque o que estabiliza olhando? A gente que já tem um conhecimento aí dos orbitais, né? É ter o orbital cheio. Olha aqui, esse orbital S está cheio, aqui a gente tem o S e o P cheio. A camada 3 ela não está cheia. A gente sabe que ainda tem aqui o orbital D. A 4 a gente ainda tem o orbital D e o F. Então, assim, tendo orbitais completos, isso já gera estabilidade. Então, por que o gás nobre ele é encontrado livre na natureza? Porque ele já tem estabilidade. Por que ele tem estabilidade? Ele tem estabilidade justamente pelo fato de ter orbitais completos, né? Uma outra questão que a gente vai agora direcionar para o tipo de ligação, só um aspecto geral, e a gente vai até fazer um exercício sobre isso. É o seguinte, gente, na tabela periódica a gente sabe que a gente pode dividir os elementos como metálicos e não metálicos, ou ametais, né? Os metais, gente, é aqueles elementos que têm maior raio, menor energia de ionização. Quando a gente fala menor energia de ionização, são aqueles elementos que têm facilidade em perder elétrons, né? Eles têm grande facilidade em perder elétrons. E os ametais são aqueles raios menorzinhos, né? Em que o núcleo exerce muita influência sobre os elétrons e, como ele fornece essa influência sobre os elétrons, ele ganha elétron com mais facilidade, ele consegue puxar esses elétrons com maior facilidade. Então, ele tem elevada afinidade eletrônica, ele libera bastante energia quando recebe um elétron, ou seja, ele quer receber elétron. Então, o que a gente divide na tabela? Os elementos que querem ganhar, os elementos que querem perder elétron, né? Se a gente pegar a ligação entre dois elementos que querem perder elétrons, metal com metal, lógico, é uma possibilidade de ligação, né? Essa possibilidade a gente vai gerar uma ligação metálica. Se eu pegar dois elementos que querem ganhar elétron, vai gerar uma outra possibilidade. Vocês já devem ter imaginado, né? Três combinações possíveis entre metal e ametal, né? Então são 3, ou ametal com ametal, ou metal com metal, ou metal com ametal. Então tendências iguais, olha só, tendência em perder, ligação metálica. Tendência em ganhar, ligação covalente. E a ligação iônica, ela une elementos com propriedades opostas, né? Um com a propriedade, com a tendência em perder elétron, e o outro com a tendência em ganhar elétrons, e aí a gente tem a ligação iônica. Então são esses 3 tipos, né? Vamos ver só um aspecto geral de cada um, só a forma conceitual, depois a gente vai estudar isso em sala, a forma mais
específica de cada tipo de ligação. Olha só esse exercício. Como que eu faço para classificar essas substâncias como iônica, covalente e metálica? Primeira coisa, né? A gente precisa ficar consultando a tabela periódica. Olha só, gente, o oxigênio, a gente pega ele aqui, ele está no grupo dos elementos não metálicos. Aqui a maioria dos elementos são metais. Observação importante, o hidrogênio, ele está aqui de intruso, né? Só porque ele tem um elétron na última camada, mas ele não é um metal alcalino. O hidrogênio, na verdade, é um ametal, é um elemento não metálico. Muito cuidado com ele, tá? Então, se a gente for exercitar aqui dessa forma, ó, o sódio está aqui na tabela como metal. O oxigênio, não metal. Nitrogênio, não metal. Então, observe que nessa substância a gente tem metal com ametais. Quando são tendências opostas, só pode ser ligação iônica. Então, esse componente aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente anotar, é uma substância iônica. Ok? Metal, zinco sólido. Se eu vier aqui, está aqui o zinco, ó, o elemento metálico. Elemento metálico, metal ligado com metal. Esse S, gente, é só do estado físico, né? Está no estado sólido. Se a gente pegar, então, aqui, esse componente é metal. E agora eu vou ficar adiantando para vocês, né? Vou dar o spoiler de cada elemento. Então, chumbo. Vamos consultar aqui, só para a gente ver. Olha só, o chumbo, metal. SN, que é o antimônio, né? Cadê o SN aqui? Deixa eu pegar ele. Não, desculpa, gente. O SB, que é o antimônio. O estanho é o metal, tá? Então, tá aqui, metal com metal. A gente tem a ligação metálica. Aqui eu não terminei, né? Metálica, aqui também ligação metálica. K e o I, metal, o potássio é metal, o iodo é um metal. Isso dá a ligação, iônica, tendências opostas, ok? Ó, metal. É interessante a gente grifar os metais, ó, vou fazer isso para a gente ir mais rápido. O ouro é metal, prata é metal, aqui nenhum elemento metálico, tá? Nem o hidrogênio, nem o cloro, nem o oxigênio são metais. Carbono também não é metal. Carbono, hidrogênio e oxigênio não é. Oxigênio não é. Cobre e zinco são metais. Feito isso, gente, já ficou facinho quando eu identifico os metais nesse tipo de exercício. Ó, metal com metal, iônica. Vou pôr só o I. Metal com metal, metálica. Aqui, só a metal. A metal com a metal com a metal. Só pode ser covalente. A metal, covalente. A metal com a metal com a metal, covalente. A metal com a metal, covalente. Bem simples, né? Então, basta a gente ter uma tabelinha na nossa mão. É igual eu falo, é uma fontinha de cola muito boa na química, né? Então, todo o nosso guia aí a gente usa para um monte de coisas aí dentro da química, né? A ligação metálica, gente, como que ela existe, né? Vamos entender essa ligação metálica, a gente vai usar um modelinho para entender ela. Depois eu vou postar esses slides para vocês terem esse conceito mais bem definido. Mas nada mais é, gente, que a união de elementos que têm tendência a perder elétrons, né? Então, todos os elementos perdendo elétrons. Como que eles se unem sendo que todos estão perdendo elétrons? É porque, gente, como todos esses elementos têm a tendência de perder, alguns perdem, outros não, e esses elétrons se movimentam dentro dessa estrutura. Esse desenho aqui é o modelinho que explica a ligação metálica, que é o modelo do mar de elétrons. Se a gente observar, olha só, tem cátions, tem átomo neutro é até redundante, né? Se é átomo, é neutro. Então, aqui a gente tem átomo, a gente tem o cátion e os elétrons liberados por esse tanto de cátion. Por que esses elétrons não se perdem nessa estrutura? Porque os cátions, gente, eles exercem influência e mantêm esse elétron sobre essa superfície. E é por isso que o metal conduz corrente elétrica no estado sólido, né? Por que ele conduz? Porque ele tem esses elétrons livres e aí é possível conduzir corrente elétrica. Então, toda vez que a gente vê um emaranhado de cátions e átomos circundados por elétron, essa representação é a representação da ligação metálica,
ok? Uma outra questão para a gente entrar aqui e entender a formação. Então, essa é a formação da ligação metálica. Para a gente entender a formação da ligação covalente e da ligação iônica, a gente basta entender o seguinte, gente. Que os elementos, quando eles querem perder elétrons, né? A gente viu entre os que querem perder da ligação metálica. Quando eles querem ganhar elétrons, a alternativa que eles vão encontrar, depois a gente vai estudar isso com mais detalhe, é o compartilhamento. Quando tem tendências opostas, um quer ganhar e um outro quer perder, é simples da gente entender, né? Então, um perde, o outro ganha elétron e resolve essa questão da estabilização lá dos orbitais, né? Aqui eu trouxe o conceito para vocês de eletronegatividade. A eletronegatividade, gente, olha só o conceito. É a força que determinado átomo possui de atrair elétrons de uma ligação para ele. Talvez não fique tão claro, né? Mas só faz sentido a gente falar de eletronegatividade, então, dentro da ligação química. Então, uma força que existe dentro da ligação em que um átomo ele exerce mais influência nos elétrons da ligação. Ele quer mais elétrons do que o outro. E a gente tem essa tabelinha aqui de eletronegatividade com valores, tá? E esses valores aqui, gente, são valores relativos, tá? De eletronegatividade. O mais eletronegativo vem ser o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, então uma tabelinha. Depois eu passo a fila de eletronegatividade para vocês dos principais, dos mais eletronegativos. Mas vamos ver como que funciona a tal ligação covalente e aí comparando com o íon. Olha só, se eu pegar elementos químicos iguais, tipo hidrogênio, ambos querem ganhar elétron para estabilizar com 2 na última camada e ficar parecido com o hélio, né? Que tem 2, está cheio, orbital. Então é isso. Olha só, se cada um tem um elétron, o que eles podem fazer para os dois ter 2? Eles compartilham. De quem que é esses 2 elétrons? É desse e é desse. Os 2 elétrons, movendo aqui numa velocidade incrível, né? Uma velocidade muito rápida, ele consegue estabilizar esses 2 núcleos. Então, tem 2 elétrons aqui e 2 aqui. Lembrando, né? Não vai dar 4, são 2. Um elétron de um átomo e um elétron de outro. Só que quando se unem, nem, esses 2 elétrons passam a ser dos 2 núcleos simultaneamente. Se a gente for usar aqueles valores de eletronegatividade, só para vocês entenderem, ninguém é mais eletronegativo que ninguém. Então, dá uma diferença de 0, certo? Agora, se eu pego um átomo que é mais eletronegativo, que puxa elétrons para ele com mais força, né? A gente pode falar que esses elétrons, aqui ele fica igualmente distribuído, né? Vamos pensar assim. Aqui não. Aqui tem um elemento que tem mais sede por elétron, ele quer mais os elétrons. Então, boa parte do tempo, os elétrons vai ficar do lado do elemento mais eletronegativo. E isso gera uma região negativa e aqui gera uma região positiva. Só que, olha lá, ainda estão ligados. De quem que é esses elétrons da ligação química aqui? Ó? Esses dois elétrons, de quem que eles são? Tanto do bromo quanto do hidrogênio. Ele está estabilizando os 2 átomos. Porém, existe um átomo mais eletronegativo que vai pegar esses elétrons mais para ele. Vai ficar, a maior parte do tempo, esses elétrons vai ficar circulando o bromo, por isso que passa elétron nele, ele fica um pouquinho positivo, um pouquinho negativo, e o outro que está faltando fica um pouco positivo. Esse pouco que eu estou falando, gente, a gente chama de carga parcial, tá? Então, fica com a carga parcial positiva ou a carga parcial negativa, ok? E se a diferença de elétrons for muito grande? A diferença de elétrons não, gente. A diferença de eletronegatividade for muito grande. Um metal não é metal. Aí é tão grande. Se isso a gente entendesse como se fosse uma ligação covalente, né? Como se começasse como uma ligação covalente. Esses são os elétrons de valência, 7 elétrons do bromo, 7 do sódio. Imagina, como se fosse uma ligação covalente, né? Não é. Mas só para a gente entender isso com mais facilidade. A diferença de eletronegatividade é tão grande, o bromo exerce tanta influência nos elétrons e o sódio tem uma tendência tão grande de perder, que é mais fácil fazer o quê? Romper, né, isso. Então, esse elétron do sódio, ele quer perder ele. Ele não quer compartilhar um par de elétrons, ele não quer isso. Então, o elétron é transferido. Então, olha a diferença, gente. Na ligação covalente, a gente tem o compartilhamento. Essa é a palavra-chave da ligação covalente, compartilhamento. E na ligação iônica, a gente tem a transferência. Transferência de elétrons, compartilhamento de elétrons, transferência de elétrons. O que acontece com o sódio quando ele perde um elétron?
se perdeu o elétron, virou um cátion. O que acontece com o bromo quando ele ganha um elétron? Ele vira um ânion. Então, como que é a ligação iônica? Cátions e ânions. Ligação covalente pode até ter região positiva e negativa, mas não são cátions e ânions. São cargas parciais apenas. Fechou? Então, essa é a introdução de ligação covalente. E, posteriormente, a gente entra em ligação covalente iônica e metálica, né? Depois, a gente vai entrar nas próximas aulas, especificadamente na ligação iônica, na ligação covalente e na ligação metálica, tá? É isso. Fica a atividade para vocês finalizarem esse módulo